Muito bem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, subiu o tom contra o Facebook. Segundo o democrata, a plataforma permite um alegado fluxo de desinformação sobre a Covid-19 e as vacinas contra o coronavírus. Aspas, estão matando pessoas, declarou Biden numa entrevista coletiva. Ele completou, a única pandemia que temos é entre aqueles que não foram vacinados, acrescentou, ao exigir então que a plataforma atue com mais firmeza nesse assunto. Mais tarde, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o Facebook precisa ser mais rápido para remover mensagens perigosas. 2 minutos para você, Ana Paula. De novo aí a administração Joe Biden mostrando a que veio, né? Esse novo Partido Democrata aí é praticamente uma extensão do PSOL aqui nos Estados Unidos. Não apenas na retórica, né? No discurso com ímpetos fascistoides, mas também nas políticas. Você vê a secretária de imprensa da Casa Branca pedindo que aquela pessoa que seja derrubada de uma plataforma, que ela seja derrubada de absolutamente todas as plataformas. Só lembrando que quando eles colocam, a Casa Branca coloca a palavra desinformação, o que é desinformação? Quem é que decide o que é desinformação? Durante todo o ano de 2020, era desinformação até então, várias contas foram derrubadas, pessoas foram bloqueadas, o então presidente Donald Trump também teve tweets aí bloqueados, porque havia perguntas sobre a origem do vírus na China, se ele poderia ter saído aí, escapado de um laboratório. Isso tudo em 2020 foi colocado ali com a etiqueta de desinformação. No entanto, esse ano, depois do escândalo dos e-mails do Dr. Fauci, a gente já vê que não era tanta desinformação assim. Há muito questionamento em relação à origem do vírus, há questionamento, inclusive, da relação do Dr. Fauci com o Instituto de Wuhan, onde o vírus pode ter, né, sido manipulado, escapado, e agora a Casa Branca quer exatamente silenciar quem questiona, quem pergunta. A ciência, o jornalismo, é exatamente isso que a Casa Branca, dessa administração Joe Biden, que nada mais é hoje do que um protótipo aí do novo Partido Democrata com políticas não apenas radicais em relação à economia, mas ao cerceamento das liberdades dos cidadãos. Muito bem, baixe o app News da Jovem Pan. O app News da Jovem Pan é a notícia direto justamente da Jovem Pan. Na sua mão, acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e também no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. App News é 24 horas no ar aonde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis, eu faço esse convite para você. Portanto, então, baixar o App News da Jovem Pan. E quero também agora perguntar para o Fiuza como é que ele observa aí a pressão de Joe Biden em relação ao Facebook. Fiuza. O Joe Biden não fala nada, ele é um fantoche, né? Ele é um zumbi que está aí a serviço de algumas coisas, entre elas, tragicamente, o lobby da vacina, que é a coisa mais asquerosa que eu já vi em 35 anos de vida profissional. Então, o que eles estão chamando covardemente, irresponsavelmente de desinformação, tentando censurar, é justamente você impedir que as pessoas tenham dúvidas e façam perguntas sobre vacinas. Isso ficou proibido. Isso é proibido. Isso é o discurso, Marcelo, do Dr. Anthony Fauci, que, como a Ana já citou aí, está bem mal na foto. Apareceram os e-mails dele, que já sabia das possibilidades de origem do vírus laboratorial, e ele dizia com a maior cara de pau, ele é um cara de pau. Dizia com a maior cara de pau que não havia essa possibilidade. O Anthony Fauci é aquele que dá boa parte das diretrizes da pandemia, lockdown. Aí o Texas abre, a situação melhora e pergunta para ele, e aí, doutor Fauci, e o Texas? Ele diz, não, muito confuso o que está acontecendo no Texas. Ele é um cara de pau. Ele fala isso com a maior tranquilidade, ele nem titubeia. Então, em relação às vacinas, a mesma coisa. A gente já viu qual é o jogo, né? Nós sabemos que os estudos sobre efeitos adversos e sobre eficácia estão em andamento.
não são conclusivos. Quantas pessoas podem ter miocardite, quantas pessoas jovens, quantas pessoas podem ter problemas cardiovasculares, quantas podem ter doenças autoimunes. Isso não é uma propaganda antivacina, isso é uma dúvida que a ciência deveria respeitar. Mas quem é a ciência? Né? Não temos ciência nesse momento, temos propaganda. Então, é o presidente dos Estados Unidos da América fazendo um atentado à liberdade de expressão, ameaçando uma importante plataforma de circulação de rede social, de opinião pública, para veladamente tentar impedir a controvérsia que existe e é saudável sobre as vacinas. Chegaremos a boas vacinas com controvérsia, vacinas seguras com controvérsia, com expressão de dúvidas, com as pessoas podendo saber os riscos que correm. Isso aparentemente ficou proibido e, tragicamente, hoje o presidente dos Estados Unidos é um vocalista dessa proibição. E você, José Maria Trindade? Meu caro Marcelo, eu acho que esse debate é muito mais profundo e entra aí nessa discussão monopólio, entra aí nessa discussão domínio de um equipamento muito importante que é a mídia social. As novidades são assim, elas aparecem do nada, vão crescendo, como aquela história do baobá, né? Que quando é pequeno um simples carneiro poderia comer o pezinho, mas quando ele cresce nenhuma manada de elefantes pode derrubá-lo, né? É do Saint-Exupéry esta frase. Então é assim, e as mídias sociais apareceram e eu alertava. Parecia eu que estava pregando no deserto. Eu dizia, essas mídias sociais estão crescendo ao ponto de ameaçar os veículos de comunicação. Hoje elas têm uma repercussão muito maior, muito mais rápida do que os veículos de comunicação tradicionais. Só que os veículos somos limitados, somos regulamentados, né, em todos os sentidos. E as mídias sociais não. Ninguém coloca um microfone numa rodoviária, na Avenida Paulista, para quem falar o que quiser e não tem responsabilidade. O que eu quero dizer com isso é que as mídias sociais têm que ser controladas, regulamentadas. É preciso aprovar uma lei regulamentada, como são os veículos de comunicação. Não se trata, elas próprias mostraram que não são essa transparência toda e elas não são simplesmente umas reprodutoras. Você aí que está nos ouvindo, inocente, quando você posta uma mensagem no Facebook, no Instagram, ele não vai para todos os seus amigos da mesma forma. Existe um algoritmo que indica para onde vão, ou seja, existe uma operação de fora dominando. É isso. Não existem 2 Facebooks, não existem 2 Instagram, então essas mídias dominaram a comunicação. E agora elas estão editando um papel de veículos de comunicação e editam de uma maneira descarada. É sempre fake news, é sempre o que tem um viés de direita. A esquerda nunca erra e nunca é fake news. Portanto, está na hora de países elaborarem e definirem o fim do monopólio das mídias. Este é o caminho. Eu não acho que seja censura, é uma entidade privada, é uma empresa. Por que ninguém ainda entendeu isso?